chegou o momento da Kátia estar junto com a gente aqui. Nós vamos falar de inteligência emocional. A nossa convidada, obrigada, querida, pela sua presença. Obrigada pelo convite, Clara. Adorei. Vou puxar só mais um tiquinho pertinho de você. A nossa convidada da culinária disse que não sabe o que é e muita gente não sabe o que é inteligência emocional. Traduza, Kátia, pra gente. Vamos lá, então. Obrigada, Clara, pelo convite. E também falar desse tema é muito importante no momento que a gente está passando hoje, né, Clara? Esse momento de pandemia, né? Então, o que é essa tal de inteligência emocional, né? É a capacidade que a gente desenvolve, a gente pode desenvolver essa capacidade de gerenciar as coisas que acontecem na vida da gente, né? Porque, segundo Stephen Covey, ele fala assim, que 10% das coisas que acontecem na nossa vida, a gente não tem controle, né? Mas 90% das coisas que acontecem na nossa vida é como a gente reage a isso. E isso tem a ver com inteligência emocional. Você tem que ter um controle, então? Inteligência emocional e controle emocional é a mesma coisa? Não, foi bom você falar isso, Clara, porque muitas pessoas falam em controle emocional e vêm falando sobre isso. Só que, na verdade, a gente não controla as nossas emoções, né? As emoções, elas têm um motivo para existir, né? E ela tem uma função biológica, inclusive, na nossa vida, as emoções. A tristeza, o medo, a alegria, né? A raiva, todas elas têm uma função biológica, elas têm um porquê para existir. E elas servem para algo bom também na nossa vida, né? Você precisa se permitir ter as suas emoções? Sim, elas são inerentes ao ser humano. Por exemplo, a gente sente medo, não é? O medo é inerente ao ser humano e ela é importante por quê? Para que serve o medo? O medo serve para nos proteger. Se a gente não tivesse medo, a gente se jogaria de um prédio de 10 andares, né? Se jogava na frente de um carro. Então, o medo é importante. Só que o medo é uma emoção que paralisa. Nós ficamos paralisados diante do medo. Só que, se você não souber gerenciar essa emoção, ela vai te paralisar em vários sentidos. Sim. Né? Então, por exemplo, tem pessoas que recebem uma promoção no trabalho. E aí, o que ela faz? Não, eu não quero. Eu não quero esse cargo. Eu não vou dar conta. Né? Eu não tenho capacidade para isso. Ela está se boicotando, não está? E aí, o que ela está fazendo? Ela não sabe gerenciar o medo que ela está sentindo de não ter capacidade de lidar com essa promoção. E aí fala, não é para mim. Então, essa pessoa, o que ela está fazendo com o que está acontecendo com a vida dela? Ela não está sabendo gerenciar, né, essa emoção do medo. Nós temos um exemplo aqui, a Cris, a nossa convidada, né? A Cris, ela falou que não sabia o que era, mas a Cris, ela começou, ela já está com um ateliê, né, Cris? Você está com um ateliê. Mostra a Cris lá para mim, se der para gente mostrar a Cris para mim. Porque daí agora ela vai falar se ela conseguiu entender o que é isso. Porque ela está gerenciando, né, Cris? Agora você conseguiu entender o que é inteligência emocional, Cris? Ô, Clô, eu tô aqui ainda, né, raciocinando aqui, mas eu já percebi, igual você falou de uma promoção, né? Você tem uma promoção no trabalho. O meu é o contrário. O cliente pede uma coisa para mim e manda aquela foto de um doce, que eu nunca fiz na minha vida. Nunca eu falei para um cliente que eu não ia fazer. Eu sempre pego e vejo um que eu consiga e mando e falo, esse aqui eu consigo. E faço e fica às vezes até melhor do que... Mas você não se... Mas você assim não se... paralisa, né? Você pode falar. Você não se paralisa não. diante do que aconteceu com você. Não pode ter medo, né? Então, gerenciar esses fatos, né? É como a gente lida com essas coisas, que é essa capacidade de inteligência emocional. Então, ela vai lá e se vira, faz uma outra coisa, né? Ela está se desafiando. E, apesar do medo, às vezes, apesar da insegurança, ela acha uma alternativa, né? Isso é lidar com a sua inteligência emocional.
Mas é difícil você ter essa inteligência. Nós estamos falando tudo muito bonitinho, mas é difícil ter uma inteligência emocional nesse mundo de hoje, cheio de mimimi, de tudo, que as pessoas estão muito tristes, as pessoas estão, não é? Muita gente. Como é que a gente faz para ter isso? Prova disso é essa pandemia, né, Cloara? Como que a pandemia mexe com as pessoas? Umas ficam tristes, outras ficam com medo, as outras estão desenvolvendo vários transtornos psíquicos, né? Como ansiedade, depressão, né? Isso aumentou durante a pandemia. Então, olha como que as pessoas precisam e sempre precisaram de inteligência emocional. Isso não é de agora, né? Se a pessoa tivesse inteligência emocional, ela estaria passando por esse momento muito melhor, então, vamos fazer, né? Como é que a gente faz o exercício para ter a inteligência emocional? A gente tem que agradecer todo dia, a gente tem que fazer, olhar no espelho, dá uma dica para a gente tem que ler mais, o que a gente tem que fazer para ter isso? Então, gerenciar o que está acontecendo com você. Se perguntar. Só que, se você também não estiver conseguindo lidar com as situações, existem vários profissionais que podem te ajudar, e são ótimos profissionais que podem ajudar a desenvolver essa inteligência emocional, porque tem pessoas que realmente, elas não aprenderam. Nós, né, Cloara, quando que você teve na sua infância, né, oportunidades de aprender a lidar com as emoções? Não, a gente não aprende na escola. Mas, felizmente, desde o ano passado, desde o ano de 2020, agora é obrigatório nas escolas, né, os professores desenvolverem atividades que contenham inteligência emocional. E estão falando tanto sobre esse assunto, gente, é impressionante, né? Tem livros que falam inteligência emocional, tem livros, cartilhas que falam sobre isso, mas eu acho que a gente sabia gerenciar os nossos sentimentos. Mas a gente acorda e, de repente, um dia está legal, outro dia não está legal, um dia você pega um trânsito, outro dia você pega uma coisa errada, outro dia o marido briga, a esposa briga, os filhos, não sei o quê. Haja inteligência emocional. Desculpa, mas é difícil. Aí a gente respira primeiro. A gente precisa sair do piloto automático, Clara, porque o que acontece com a gente vai lá e devolve com alguma reação, não é? Ou a gente fica irritado, ou fica chateado, ou fica triste, fica com medo. A primeira reação, às vezes a gente não consegue controlar mesmo, mas depois você para e pensa, o que a gente tem que fazer? O que eu estou sentindo? A gente respira, o que a gente faz nesse momento? Já falei, sanguínea, eu sou muito sanguínea, né? Eu falo. Acolhe aquela emoção, o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo raiva? Isso é sabedoria pra caramba, né? Eu estou sentindo medo? Começa a parar para se perguntar, e o que eu vou fazer com isso? Isso vai me levar para o objetivo que eu estou buscando? Sim. Né? Isso vai me dar um resultado positivo? Só que parar para fazer isso, para você acolher aquela emoção, entender o que você está sentindo, é coisa que a gente não aprende a fazer, né? Mas hoje existem profissionais, existem cursos, treinamentos que te ensinam a desenvolver essa habilidade de gerenciar as suas emoções. Adorei. Né? Como que eu acho você? Pode falar, desculpa. Hoje em dia, né, eu ia falar que o Brasil, né, ele é o país que ele é campeão no mundo em pessoas ansiosas, você sabia? Imagina que nós somos campeões de pessoas ansiosas, a gente tem que trabalhar muito isso. E a depressão tem aumentado e o suicídio também. Ai, meu Deus do céu, a pessoa não quer acabar com a vida, quer acabar com o problema, né? Então, é o que eu te falei antes, né, antes de começar a entrevista, né, que a gente sempre fala nos nossos treinamentos do CVV. Então, se tiver precisando de um apoio... Finalizar a entrevista, bate-papo com isso, o CVV, Centro de Valorização à Vida. Apoio emocional, liga no 188, é 24 horas, pessoas para te ouvir. Né? Isso ajuda bastante. E o que é legal é que você não precisa, no CVV, você não precisa pagar nada, você não é identificado, você não é... É anônimo, é anônimo. E nas tuas redes sociais, como é que eu acho você? @Katia.Ecune no Instagram, né? E também tenho o meu Facebook, Katia Ecune. E mandar um beijo para as mulheres maravilhosas, né? Gente, tanta gente pediu beijo, né, gente? Então, beijo para todos vocês que pediram para eu mandar beijo aqui no ar, tá bom, Beijão, Clara? gente, ó. Beijo.